Acabou meu café. Pô, tinha que ter começado a gravar antes, hein? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Felipe e aqui é o meu canal de vlog, né? Eu tenho um canal principal lá onde eu posto bastante react, mas aqui é onde eu abro meu coração e compartilho com você aquilo que eu tenho aprendido com Deus e com a vida, tá? Então não deixa de se inscrever aqui. E hoje eu queria conversar com você sobre relacionamento, tá? Sobre casamento. Eu estava levando agora ali minha esposa para clínica, né? A gente tem, ela trabalha, né, como nutricionista e a gente tem ali uma clínica onde ela atende presencialmente, né? E eu tava levando ela, vi ela ali se arrumando, tal, conversando comigo e eu percebi o quão bom é e o quão feliz é você ter uma mulher do seu lado, né? Para nós que somos homens, se você tem uma mulher boa aí do seu lado que te ama, cara, aprenda a respeitar e a valorizar ela, tá? Agora, se você é mulher, eu quero que você entenda o seguinte: você tem muito poder de influência sobre seu marido e você tem que aprender a usar isso da forma correta, tá? Quando eu conheci a minha esposa, eu estava recém saído de um relacionamento que tinha sido bem frustrante, né? Para mim e para a pessoa com quem eu se relacionava, né? Nós dois se frustramos bastante. A gente já estava há muito tempo junto, tal. E quando eu conheci minha esposa, eu estava nesse, vamos se dizer, nesse limbo, né? Passando por um processo ah, bem complexo. E a minha esposa, ela foi muito paciente comigo na época, enquanto eu assimilava as coisas, enquanto eu buscava alguns direcionamentos de Deus sobre o próximo passo, tal. E, cara, minha esposa foi muito paciente comigo. Foi bem paciente comigo. E ali eu comecei a aprender como é importante você ter uma mulher resolvida do seu lado e que te ama, tá? Vou dar um exemplo aqui pra você simples, cara, bem simples, mas me marcou ali naquela época. A nossa família, minha família, por exemplo, por parte de pai e mãe, a gente cresceu num cenário muito escasso, tá? A gente nunca teve casa própria, nós nunca tivemos casa própria, a gente nunca teve carro, a gente nunca teve essas coisas, né? E a minha esposa, ela vem de um cenário bem diferente do meu, uma família mais estruturada, com um pouco mais de acesso, né? Um pouco mais de tranquilidade financeira, vamos se dizer dessa forma. E ela tinha carro, e nós nunca tivemos carro. Então, desde que eu tinha tirado a carta de carro, mas eu não tinha prática de dirigir, né? E aí, cara, a minha esposa pacientemente começou a me forçar a dirigir, né? E como eu nunca tinha dirigido, eu tinha pouca experiência com isso, no começo foi bem complexo para mim, né? Eu não sou o cara que, vamos se dizer, que dirige bem. Eu faço o básico, sou precavido, então eu dirijo normal, vamos se dizer dessa forma. Porque tem cara, tipo, eu conheço o Felipe, um amigo nosso, faz tempo que eu não vejo ele. Meu, moleque dirige muito, velho. Tipo, ele parece piloto mesmo, sabe? O cara, moleque, ele tem um casinho, sabe? Aqueles antigos. Eu não sei se ele tem outro carro hoje, mas na época ele. Pô, ele dirigia aquele carro, parecia que eu tava numa Ferrari, velho. Então, bem que ele dirige, corta e tal, e estaciona e é rápido e sabe fazer tudo. E eu não sou esse cara. Então, minha esposa, ela teve muita paciência e foi me ensinando, incentivando. Já. Aí teve até um cenário interessante que eu deixei o carro morrer, tipo, fiquei uns 15 minutos. Eu tava jogando a segunda e não percebi que tava jogando a segunda e o carro morria e não saía. E na avenida o povo buzinando e tal. E ela, não, calma, você vai conseguir, vai, joga primeiro, pá. E eu percebo assim que em vários aspectos a minha esposa, ela me incentivou demais, né? No trabalho, a voltar a estudar, a começar a produzir conteúdo aqui para a internet. Por incrível que pareça, a minha esposa que sempre me incentivou. Eu tinha vontade, tinha algumas ideias, mas eu tinha bastante receio de julgamento, entre outras coisas, e ela sempre foi meu apoio e meu filtro também,
né? Ela sempre me corrige quando eu cometo erros de português, quando seja escrevendo, seja falando. Ela fala quando eu falei algo que não faz sentido, ou a forma, ela é minha professora, ela me ensina demais. E aí eu percebo o quão bom é você ter alguém que sonha do seu lado e alguém que acredita em você, alguém que espera o melhor de você. Nas coisas simples. Por exemplo, ela sempre acorda mais cedo do que eu, ela faz o café para mim, ela deixa tudo pronto. Minha esposa, ela lava minha roupa, ela faz minha comida. Pô, ela cuida de mim, entendeu? E então, se você é mulher e está assistindo esse vídeo, quero que você entenda o seguinte. Por mais simples que seja aquilo que você faz para seu marido, seja acordar cedo e deixar uma xícara de café para ele, isso afeta diretamente quem ele é. Tá? Hoje, se eu sou um cara melhor resolvido, se eu sou um cara mais decidido, mais forte emocionalmente falando, intelectualmente falando, é porque a minha esposa, em momentos cruciais, ela esteve comigo e me projetou e me impulsionou. Seja demonstrando o cuidado dela em fazer a minha refeição. Um exemplo bobo para vocês, no meu trabalho eles oferecem a comida, mas eu não gostava muito da comida, né, assim. E aí você fica naquela, pô, você não vai ficar reclamando, né, cara, é melhor você dar seu jeito. E aí a minha esposa começou agora também a fazer minha marmita, agora que eu digo, há uns 2, 3 anos já. Mesmo tendo refeição lá, ela faz a minha comida para me levar, né, isso daí me ajuda a manter minha saúde, minha dieta. Então, mulher, se você está assistindo esse vídeo, não tenha medo de ser mulher, cara. São essas coisas que fazem o seu marido te admirar, que fazem, né, seu companheiro te admirar. Por isso que eu digo para você com tranquilidade, a Bíblia ela é fantástica, né? Deus, ele realmente sabe o que nós somos, né, cara? E aquilo que vai fazer bem para nós e aquilo que vai fazer mal. Ele é mestre nisso, né? Criou, então ele sabe como trabalhar, né, a obra dele. Mas eu fico vendo assim, tipo, por exemplo, quando a Bíblia ela fala para a mulher honrar seu marido, o conceito de honra foi muito deturpado, e aí as pessoas se aproveitam hoje das redes sociais para deturpar ainda mais. Mas eu entendo que honra está atrelada à admiração, é você fazer algo por amor, cara. Né? É você fazer algo por amor, não por obrigação. Não porque está mandando. Não porque é obrigado, não porque você é pago. Honra não se compra com dinheiro, honra não se força, não se obriga, ou você tem ou você não tem. Então, quando a Bíblia fala para você assim, ó, honra seu marido, cara, é porque essa honra vai mudar quem ele é. Pode não ser rápido, pode não ser aparente, mas toda essa dedicação que você tem vai produzir nele um fruto que mais cedo ou mais tarde vai pesar na mente dele, tá? Que vai fazer com que a mente dele seja transformada. Você tem a condição, e a Bíblia explica isso, né? Que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola derruba uma casa com as próprias mãos. Então, se você está, por exemplo, se você está assistindo 10 minutos de vídeo, significa que você não é uma mulher tola. Significa que você realmente quer entender. Então, honra, cara. Não tenha medo de ser frágil, de ser mulher, de cuidar do seu marido. Né? Eu sei que tem vários cenários, várias situações, tem maridos que não prestam, tal. Mas se você tem um marido que ele é um cara legal e que você vê potencial nele, honra ele, cara. Cuida dele. Isso daí vai fazer com que ele se transforme em alguém bem melhor.
E se você é homem e tá assistindo esse vídeo, cara, não seja cabeçudo. Não seja bobo. Honra sua mulher, velho. Se esforce pra ser o melhor que você pode ser pra ela. Entendeu? Se você pode, facilite as coisas pra ela, cara. Entendeu? Eu ainda tenho muito que aprender nesse aspecto. Nossa, eu tenho muito que aprender. Quando eu olho, por exemplo, pro meu sogro, cara, o jeito que ele trata os filhos e o jeito que ele cuidou da minha esposa, eu falo, cara, ainda tenho muito que aprender. Mas valoriza, cara. Valoriza. Entendeu? Valoriza o que a sua esposa faz por você, cara. Se ela cuida dos seus filhos, se ela cuida da sua casa, se ela faz a sua comida, se ela ah, faz uma xícara de café pra você, agradeça, cara, e reconheça isso, velho. Entendeu? Tudo isso daí, cara, por mais simples que seja, ou não sei, é por amor, cara. Então você tem que aprender a honrar isso, respeitar isso. E ó, a Bíblia fala, cara, pra você não dever nada pra ninguém no seu amor. Então assim, no que depender de você, valorize, caramba, essas coisas que ela faz. Compreende? É isso. É só uma ideia pra gente trocar aí. Não tenha medo. Casamento, cara, é um desafio, mas é muito interessante como ele transforma você, né? É muito interessante como ele... Por exemplo, faz uns 4 anos que eu tô casado e quando eu olho pro passado parece que eu tô a anos de distância daquilo que eu já fui. Não sei. Meio louco isso, né? Mas assim é a vida, tá bom? Por isso que a Bíblia falou pra nós. Ela vai deixar o pai, a mãe, vai se unir à sua mulher e vai se tornar uma só carne com ela. Tá bom? Então, tamo junto. Não deixa de se inscrever no meu canal e é só o começo.